Beleza, estamos no ar. Bom, boa noite aí, pessoal. Boa noite, galerinha. Bom, eu preferia muito mais estar falando presencialmente com vocês, porque é muito melhor, é muito mais fácil, né? Então, primeiramente eu gostaria de avisar que eu estou olhando o chat aqui, certo? Então, se vocês estiverem mandando mensagem, podem mandar. Talvez eu suma do chat em algum momento, mas aí é distração, tá certo? Então, para a gente começar a nossa apresentação, Lucas já falou aí, muito bem aí quem eu sou, né? Me chamo Cláudio, sou um pouco conhecido aqui, sou meio bagunceiro, gosto de zoar bastante. Trabalho no laboratório de física experimental, como vocês podem ver, é onde eu estou, certo? É onde eu estou. E eu atualmente, eu estou finalizando o projeto de iniciação científica, mas estou de férias como todos vocês ainda, aproveitando a última semana de férias aí que terei, mas semana que vem eu estou aqui trabalhando de novo. Então o tema de hoje que vocês vão estar vendo aí é física, uma ciência experimental. A gente pode se perguntar, só falta o passador de slide para mim. A gente pode se perguntar, por que a física é uma ciência experimental? Por que isso começou dessa forma? Né? O que é tudo isso? Então, vamos lá. Vocês já devem ter estudado parte da história e vocês viram que a física ela se desmembrou ali da matemática e da filosofia. E inicialmente era chamada de filosofia natural. E muitas vezes as pessoas, os que começaram, estavam mais buscando a parte de entender o que estava acontecendo. Então, no início, era muito de aquele negócio de cair uma maçã na cabeça, por que você está caindo, essas coisas mais simples. O que acontece? Mas não tinha nada sistemático, não tinha nenhum meio pronto, não era algo comum a todos. Cada um fazia a sua maneira. E com o passar do tempo, isso foi evoluindo, o pensamento crítico foi melhorando e hoje nós temos o que chamamos de método científico. E como vocês vão ver durante o curso e entender bem melhor ele, de forma resumida, você vai ter que observar um fenômeno, certo? Você vai criar uma hipótese em cima disso, sobre o que está acontecendo. Você vai realizar experimentos, testar a sua hipótese. Se a sua hipótese for verdadeira, beleza, você segue em frente, parte para cima seguindo uma nova teoria. Você pode apresentar aquilo como teoria ou lei, aí tudo depende de como você vai estar confirmando aquilo experimentalmente. Mas se o experimento não confirmar a sua hipótese ela não está certa. Quem está certa vai ser sempre o experimento. Sempre o experimento que ele vai estar certo. Então aí você que vai voltar para aquela primeira fase e pensar, tá, o que eu imaginei errado aqui, que eu vou ter que pensar de novo. Então, o experimento hoje ele é muito importante. Ele é muito importante e muitas teorias que, por mais que a galera ache extremamente bonita, só os teóricos continuam dando corda, fica a dica aí, continuam dando corda para a teoria, porque não tem nenhuma confirmação experimental e acaba não conseguindo ser comprovada também. O exemplo que eu estava dando aqui, fazendo uma piadinha, é, por exemplo, teoria de cordas. Eles mesmos dizem que é uma teoria que praticamente não pode ser provada experimentalmente devido as dimensões dessas cordas, né? Porque a teoria de cordas, basicamente, assim, de uma forma bem simples, bem chula, até porque eu não conheço o suficiente, só conheço o básico para saber que não tem nada de experimental, então ainda é só brincadeira de cientista de tentar descobrir como o universo funciona, certo? Então, você vai ver, eles consideram que cordas permeiam o universo e que essas cordas têm umas características especiais e através disso implicam em certas coisas. Aí vai ter um negócio de dimensões, de não sei o que lá, e de não sei o que lá. Certo?
Então aqui eu só estou dando uma olhada na colinha. Beleza. Então, o que nos trouxe até aqui? Bom, muitos têm exemplo de, nossa, mexer numa roda. Mas, inicialmente foi assim, como eu já comentei. Foram através de vivências do dia a dia, as pessoas foram vendo que, nossa, se eu colocar isso vai facilitar a minha vida. E isso facilita. E aí começaram alguns a se perguntarem, mas por que isso melhora a situação? Mas por que isso acontece? E foi aí que começaram a pensar melhor sobre como funcionariam as coisas, certo? E aí, nisso, se você está querendo tratar de um método mais sistemático, você precisa também entender medidas para você poder comparar, porque se você está querendo deixar de forma sistemática, um experimento que acontece no Japão, quando acontece aqui no Brasil, tem que ser a mesma coisa. Então, vamos criar modos de comparar uma coisa que está longe, uma coisa que está perto, para a gente ver se tudo é conforme as hipóteses, conforme essa teoria que a gente está criando. E aí, nisso, começaram a determinar medições. Da mesma forma que surgiram os números. Ali a gente lembra que, o cara tinha um rebanho, mas como ele ia saber se perdeu uma? Então, começa a surgir a necessidade na humanidade em encontrar uma razão, não só para os números agora, mas em facilitar as comparações. Para facilitar as comparações, tem esse exemplo que eu coloquei aí do côvado, que era uma medida de comprimento. Ele ainda era... Essas medições não eram tão rígidas, porque eles mediam através do tamanho de um braço, né? Basicamente, um braço com a mão. Mas a pessoa... O meu braço não vai ter o mesmo tamanho que o de tal pessoa. Certo? Porque o braço do Lucas é diferente do meu. Então, o côvado era só uma medida para facilitar. Se eu fiz isso, você pode fazer aquilo. Tanto que utilizavam, na Idade Média ali, essas medidas eram feitas com base no rei. Então, assim que o rei mudava, se o rei fosse o anão, ia atrapalhar tudo, ia bagunçar tudo, certo? Então, existiam sim essas coisas e a gente utilizaram isso, né? Utilizaram isso. Aí eu coloquei um exemplo bem antigo que todo mundo deve conhecer, que quando você olha lá na Bíblia, né? Na Bíblia, estava sem criatividade na hora, foi o exemplo mais prático, mais fácil que eu lembrei. Você tem a arca e dá todas as medidas em côvado, né? Ou seja, alguém pode tentar reproduzir desde que você coloque uma determinação de como foi feito. Então, as medições elas servem para isso, para você me demonstrar, eu medi o comprimento do meu braço, medi a minha altura, medi a minha massa, e através disso você anota como você fez e as pessoas têm que obter os mesmos resultados se for o mesmo exemplo, a mesma amostra. Por exemplo, se forem medir a minha massa, ou o meu comprimento, a minha altura, para que os resultados sejam iguais, precisam de mim. Se eu não estiver, os resultados não vão ser iguais porque vai ser outra amostra, certo? Então vamos lá. E aí, devido a essa bagunça que foi se criando com o comprimento do côvado ser diferente, então a ciência, depois de muito tempo, ela acabou criando o Sistema Internacional de Unidades. Certo? O Sistema Internacional de Unidades, vocês que viram aí no ensino médio, basicamente ele padroniza as unidades que a gente vai utilizar com mais frequência. Ah, mas só pode usar essas unidades? Bom, se você for um corno de um americano, aí você vai usar unidades totalmente diferentes porque você não tem o que fazer, entendeu? Porque não tem necessidade de você mudar o padrão e dificultar o trabalho. Porém, em algumas áreas, é compreensivo as mudanças pela praticidade que isso pode levar, certo? Ah, como assim? Bom, quando você vai para a parte de cosmologia, de relatividade, às vezes as contas são tão extensas dessas coisas que criaram o que chamam de unidades naturais, em que a velocidade da luz, que velocidade, como vocês sabem, é metros por segundo,
eles consideram unitária, ao invés do valor que a gente conhece, de aproximadamente 3 vezes 10 à oitava. Deixa eu colocar aqui, né? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso a velocidade. Então, o que eles fazem é colocar aqui C igual a 1. E aí, quando eles terminam todos os cálculos, eles fazem análise dimensional, que por mais que vocês não tenham aprendido na escola, porque duvido muito que algum professor tenha passado isso, é algo muito importante na física, análise dimensional, vai ter a unidade de medida aqui, né? De C. Então, as unidades de medidas elas são mudadas pela facilidade da ciência ali, para facilitar o nosso uso. Mas, por padrão, a gente sempre escreve isso. Ah, mas como eu vou saber que 1 quilograma é 1 quilograma? Inicialmente, ou a priori, é uma palavra que vocês vão ouvir muito, basicamente são sinônimos. O quilograma, por exemplo, ele era numa barra, que fica até no museu hoje na França. Uma barra, se eu não me engano, eu não lembro agora, deu uma falha na memória no elemento. Mas é famosa essa barra. E essa barra, ela tinha 1 quilo. Por determinação, aquilo representava 1 quilo. Só que como a gente está falando de um material que está exposto, vai ter deposição de material, ele podem acontecer diversas coisas que trazem uma mudança naquele material. E aí não é algo preciso. Então, essas condições de comparação com o que a gente vai colocar para ser o que é 1 quilograma, estão usando agora constantes bem definidas, né? Como, por exemplo, a massa está sendo colocada agora, atualmente já. Isso já é atual, já é o novo padrão. Já está sendo múltiplos da constante de Planck, certo? Que é, deixa eu só olhar aqui na colinha que eu esqueci, 6 pontos, aproximadamente, a constante de Planck, né? Que é H igual a 6, aproximadamente, né? Aqui também é aproximadamente. 6 vezes 10 elevado, acho que é a menos 34. Deixa eu confirmar aqui. Você olha os segundos. Aí. Certo? Então, são constantes que vocês vão enxergar muito. Principalmente quando vocês chegarem no final do curso, vocês vão ver muito um negócio chamado H cortado, que é só a constante de Planck sobre 2π, né? E aí você percebe que você está ficando meio bitolado assim com física quando você vai escrever as coisas normais e você acaba cortando o H. Que aí o negócio tá ficando muito bom ou muito ruim, depende do referencial. Então, o SI ele fez essas mudanças. Eu não trouxe todas aqui, mas as definições do metro. O do segundo, que já era, né, que tinha a ver com a oscilação do átomo de Césio, o número de oscilações do átomo de Césio, né, era um número exorbitante, era cerca de 9 bilhões, algo do tipo. Certo? Então aí tem as unidades do SI e as unidades que a gente conhece, como por exemplo Newton, Joule, elas são feitas em função das unidades do SI. O Newton, por exemplo, a unidade Newton, né? Um Newton equivale a 1 quilograma por metro por segundo ao quadrado, né? Então, as unidades elas são descritas sempre em função de unidades do SI. E aí vocês vão ver que às vezes vai virando um bolo e vira 500 coisas aqui, mas que no final simplificam por apenas uma unidade em homenagem a alguém, por exemplo. Certo? Então vamos lá. Funcionamento das medidas. Como a gente vai fazer uma medida agora? Certo? Como a gente vai fazer uma medida? Bom, você achou que ia ter um pouco de foto? Não, porque depois que você faz uma medida, a gente começa a colocar um pouco de matemática, a gente começa a colocar um pouco de conta aí nesse processo, certo? Só lembrando aí, por favor, se puderem dar um aviso do tempo para mim, eu agradeço às vezes, assim, só para eu não me perder aqui no passado, beleza? Então vamos lá.
gente vai mostrar uma medida, né? Ah, mas eu medi aqui a minha massa, né? Medi a minha massa, mas como eu sei que a minha massa está certa? Bom, a massa ela vai ser acompanhada do que está escrito daí. Uma incerteza. Por que uma incerteza? Vamos supor que na hora que eu subi na balança, eu pendi um pouquinho para o lado esquerdo, mas não percebi, e aí deixei o lado direito um pouquinho mais leve do que ele realmente é. Isso vai causar uma mudança. Ou então, às vezes, até um vento, a balança está desregulada, sabe? Essas coisas assim, qualquer detalhezinho pode mudar um pouco a sua medida da massa. Primeiramente, equipamentos eletrônicos, eles já vêm com a incerteza que eles vão medir de determinada coisa. Como assim? Se você pegar um multímetro, deixa eu pegar um multímetro aqui, se você nunca viu. Se você pegar um multímetro, né? Se você pegar um multímetro, na hora que você for medir, na tela aqui, não vai aparecer um número bonitinho, com um número todo certinho com a incerteza dele, não. No manual de instrução do bichinho lá vai estar lá, quando você for medir usando determinada coisa de tal forma, a sua incerteza vai ser tanto. Quando você for medir de outra forma, a incerteza já muda, certo? E esse cálculo da incerteza, ele é importante. Ele é importante porque vai dizer o quão preciso você foi a estabelecer aquela medida, certo? Mas estou falando aqui de incerteza. Incerteza, o que é isso? Incerteza, você vai ter, primeiro, uma perturbação, que é aquilo que eu falei, de vento, calor, tremedeira, desatenção, às vezes pode ser. Você pode estar fazendo um experimento e queimar um dispositivo, né? Um amplificador operacional, por exemplo, igual o McLean, não sei se ele está aí. E depois, quando você for utilizar outro, o fato de você ter trocado o dispositivo, por mais que seja o mesmo, pode trazer uma pequena diferença no experimento em si. Então, tem que ser algo rigoroso, você tem que estar sempre atento a essas situações. E aí a variação, que são esses valores aí da massa, por exemplo, essa MU é a minha massa, né, uns 51 quilos aí, mais um 0,2, coloquei de qualquer forma aí, não tem nada certo que eu tirei a medida não. Claro, você podia ter tirado a medida. Poderia, mas eu não achei uma balança que eu teria um manual para saber a incerteza dela, né? E aí a temperatura do ar-condicionado também. Então, toda medida, ela vai ter esse mais ou menos aí a incerteza. Certo? E aí, como você define essas coisas? Vem agora outra coisa do ensino médio que a gente viu, que ninguém deu muita atenção, que são aqueles algoritmos significativos. Isso é extremamente importante nessa parte. Porque se vocês repararem, nesse MU aqui, ó, passando o mouse aqui, tem o mesmo número de casos decimais que tem no valor da medida, tem no valor da incerteza. E quem diz quantas casas decimais vão ter é a incerteza. A incerteza, ela sempre vai ter um algarismo significativo. No caso aqui é o 2, no caso aqui é o 5, certo? Ou seja, nossa, tem esses zeros à esquerda aí. Sim, porque esses zeros à esquerda, eles não representam um algarismo significativo. Então, para você ver a importância. Outras formas também que você pode fazer, vamos supor, você pode escrever uma medida também em notação científica. Vamos supor que você vai medir a massa de um elefante, seja lá 10 toneladas. Uma tonelada é 1 quilo, então 10 mil quilos, por exemplo. Só que a balança, isso é a média, né? Vamos lá, o valor que chegaram depois de todo o tratamento, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então você teria lá os 10 mil quilos, mais ou menos, vamos lá, uns 100 quilos. O que esse mais ou menos 100 significa? Você pode escrever de outra forma para simplificar como notação científica.
Você escreveria esse número aqui como 100 vezes 10 a segunda, e o de baixo 1 vezes 10 a segunda. E aí você vai naquele negócio de colocar em evidência, certo? Então a massa seria 100 mais ou menos 1 vezes 10 a segunda quilograma. Então você vê que aqui a gente utiliza muitas coisas que foram vistas e que as pessoas não dão atenção. Até quando você entra na universidade, os professores... esse conteúdo não está em Física 1, esse conteúdo está em Física Experimental, porque ele é muito importante e ele precisa ser entendido, certo? Então, algoritmos significativos, você vai ter notação científica, análise dimensional, são fatores muito importantes para você estar realizando essa medida, certo? E aí, como eu vou calcular esses valores aqui que eu estou mostrando para vocês? Mas como funciona isso? Bom, tratamento para fazer qualquer medição, ele é estatístico. Você não pode subir na balança, olhar o seu peso e falar, meu peso, estou falando aqui no linguajar normal, o certo é massa, né? Mas não tem por que falar massa para os outros, que eles vão ficar olhando para sua cara, tipo, o quê? Como assim? Então você vai lá, olha, beleza, tem 52 quilos, você desce da balança. Aí você dá um tempinho, dá uns pulinhos assim e sobe de novo, aí já deu 52,1, nossa, deu diferente. Então, uma medida, ela é um tratamento estatístico exatamente pelo fato de que você precisa repetir ela várias vezes para sistematizar o processo. Obviamente, se você querendo saber sua massa, você não quer saber com precisão. Eu tenho 50,202 quilogramas. Não. Você só quer saber, nossa, estou com 50 quilos. Tá bom. Não. Mas, cientificamente, a gente necessita desse tratamento, dessa amostra, desse espaço amostral grande. E quanto mais você tiver, melhor vai ser a sua precisão ali na obtenção do seu resultado. Então, esse valor que vem aqui, ele sempre vai ser uma média, né? Aí não tem nada mais, nada menos que a equação da média, de uma forma mais comum, como vocês vão ver daqui para frente. Então, aqui seria uma média, certo? E o que seria sem certeza? Em medidas com equipamentos que não são eletrônicos, certo? A incerteza, ela é dada por essa equaçãozinha aí. Você vai pegar a sua variável, cada medida vai pegar a diferença do valor da média, certo? Eleva ao quadrado e faz uma espécie de média de novo, certo? E tira a raiz, porque você elevou ao quadrado inicialmente. E aí você vai ter o desvio padrão. Cláudio! Então significa que aquele valor da incerteza que você tanto falava era o desvio padrão? Sim. É o desvio padrão. Esse X aí, ele é um índice, né? Mas é porque eu coloquei ele maiúsculo, aí ele ficou desse jeito. Cláudio, agora eu entendi. Mas beleza. E se vamos supor agora, eu tô lá fazendo uma fórmula da massa. Fórmula da massa, o que eu falei agora? Estou trabalhando com segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton, eu vou só apagar essa parte de cima aqui, sabe? Inclusive, está dando para ver o quadro tranquilo, eu fiz um teste e falaram que estava. Então, eu espero que esteja. Tá. Então, vamos lá. Vocês conhecem, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando, são vetores, eu estou colocando aqui os vetores só para mostrar mesmo. Porque se eu fosse escrever isso para qualquer pessoa, eu colocaria sem o vetor. Só para lembrar vocês que é tudo vetorial. Então, beleza. Eu estou lá fazendo minhas medidas, mas para o primeiro exemplo, eu sei qual é a minha aceleração pedalando, mas eu não sei a massa ali do conjunto. Então, eu quero medir a massa do conjunto Cláudio mais bicicleta.
Então eu vou lá, faço todo esse tratamento estatístico que eu caí na tela para vocês, meço várias vezes a massa, vou colocando em balança de precisão, certo? Meço quanto mais melhor, mas para essas coisas mais simples você pode estar indo para 10, 20 vezes, ou seja, você repete a medida 10, 20 vezes. O que seria repetir essa medida? É você colocar o peso na balança, tira, espera a balança normalizar, coloca de novo e assim vai. E aí essa diferença vai aparecer, certo? Então aí você vai ter uma aceleração que é conhecida, você quer descobrir a força, né? E essa massa, você está tendo um erro nela, né? Você está tendo uma incerteza, porque ela não é exatamente aquele número. Ela tem uma imprecisãozinha, porque nenhum medidor, nenhum instrumento de medida vai ser 100% preciso. Então você vai ter um erro. E esse erro, ele vai ser carregado. Ele vai ser carregado para essa função que eu coloquei coincidentemente como f, mas agora eu vou tirar os vetorizinhos, certo? Vou tirar os vetorizinhos só para mostrar aqui. Só para mostrar. Mas você vai achar um valor médio para a força, certo? Um valor médio para a força. Você está trabalhando com um valor médio para a massa. Entende? Então, são equações que vocês vão ver com muito mais calma, vocês vão entender o porquê que são assim. Então, só estou tentando explicar os conceitos do porquê que funcionam dessa forma, certo? E aí, você tem sim como calcular a incerteza dessa força aqui. Como você vai fazer? São esses símbolos doidos aí que representam derivadas, né? Esse derrô aqui representa uma derivada parcial. Vocês vão ver esses termos. Eu estou falando só para deixar aí para quem quiser curioso, mas não é algo para agora, só para deixar aí para vocês verem como funciona. Então, você vai pegar aqui a função f, vai derivar com relação a x, que no nosso caso não é x, certo? A variável é a massa, então ficaria assim. E isso você vai fazer algumas equações, a besteirinha vai chegar nessa resultado. Você vai pegar esses valores, vão fazer essas equações, beleza. Essa equação que está na tela de vocês, ela tem x, y e z. Por quê? E se, por exemplo, eu não sei a aceleração e eu estou medindo a aceleração? Então eu vou ter erro nas duas medidas. Eu vou ter erro nas duas medidas. Então, as duas vão participar disso. Então, você tem que realizar a derivada aqui com relação a x e a derivada aqui com relação a y, que no caso são m e a. Se tiver 3 variáveis, você vai fazer para cada uma das variáveis. São todas as variáveis que utilizamos? Não. São aquelas... Como a gente está querendo calcular o erro, a propagação desse erro, você só vai utilizar os valores e as variáveis que você mediu. Ou seja, as que você tem um valor fixo, você considera como constante e o resto você vai considerar ali como esse trabalho todo aí que vocês estão vendo, que não é um bicho de 7 erros, um bicho de 7 cabeças, bicho de 7 erros. Então, certo? Não, um bicho de 7 cabeças, é algo mais simples. E aí você vai achar uma força, certo? Que vai ser igual a uma força média, certo? E como eu falei aqui, né? A média, mais ou menos, o desvio padrão da força. Isso, como eu estou falando, esse UM representa a unidade de medidas, então aqui eu sei que é Newton, eu boto um Newton. Certo? Então, é um tratamento estatístico que, nossa, Cláudio, isso é muito difícil. Mas é tranquilo, é bem simples. No início vocês vão ter algumas dificuldades em entender ali, mas no geral são coisas bem simples de se entender, certo? Tanto que vocês vão passar o primeiro período, aprender o que é derivada, aí só no segundo período vocês vão passar para física experimental, para entender como funciona o processo do cálculo de cada uma delas, certo? E depois que você aprende ali em física experimental, nos próximos laboratórios, os professores não cobram mais que você faça suas contas e demonstre.
E aí, normalmente, a gente coloca tudo pro computador fazer. Tem calculadoras aí que... Todas as calculadoras científicas, elas fazem a média e o desvio padrão. Então, você coloca os valores na calculadora e faz. Então, são coisas bem assim, certo? Então, vamos lá. Eu já estou praticamente finalizando. Só deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Beleza. Aqui. E aí, por último, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui no PowerPoint, porque o meu PC tá dando problema, então eu acabei não lembrando de colocar essa parte. São os gráficos. Que você vai medir, né? Muitas vezes a gente vai querer fazer uma medida para ver para qual massa, quanto de força a gente vai ter. E aí, para isso, são gráficos. Esses gráficos a gente monta inicialmente no manual, né? Pegando, não, eu fiz assim de PC porque é o costume. Mas você vai pegar um papel, você vai colocar os pontos, tudo certinho. Então, existem 3 tipos de papéis, assim, né? 3 tipos de gráfico. O gráfico em que é o milimetrado, que é o papel milimetrado, que todo mundo conhece. Eu tenho até um exemplo aqui, ó. Certo? Papel milimetrado é o cheio de quadradinhos, certo? E a gente tem o papel na escala logarítmica, que ele é bem diferenciado, certo? Ao invés das linhas estarem espaçadas igualmente, como é no papel milimetrado, elas são espaçadas de uma forma que elas cada vez estão mais próximas uma da outra. Finge que aqui tá grande, aqui diminui, 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 vai diminuindo, certo? Vai ficar melhor assim. Ó. Então, essas distâncias vão diminuindo. Nossa, Cláudia, mas... E aí, o que seria isso? Ah, você pode ver isso como 1, 2, 3 e 4. Então, as distâncias entre uma barra e a outra vão ser sempre a mesma. Só que elas vão mudando de escala e essa escala é logaritmo, ou seja, a cada quadrante vai aumentar uma potência. Por que isso? Porque se você pensar, vamos supor aqui, em forças restauradoras, a gente pegar aqui uma força que é menos kx, certo? De uma mola. Você vai ver lá que a energia elástica, né? É kx² sobre 2. Isso aqui é uma lei de potência. Se você quiser pegar e graficar a energia elástica, você vai precisar, você vai ver, no papel você vai ver uma curva. Só que manualmente a gente não consegue descobrir a função para aquela mola se não for uma reta, né? Isso tem a ver com o álcool, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Essa parte de gráficos eu não coloquei aí na apresentação, gente. Então eu vou só botar aqui na capa. Pronto. Só para deixar aqui assim. Vocês ficarem olhando a equação e se confundindo. Certo? Então vamos lá. Então quando você tem essas potências aparecendo, por exemplo, medindo o x, você precisa deixar tudo linearizado. O motivo da linearização é exatamente que o tratamento de dados a gente não consegue fazer manualmente descobrir qual é essa função. A gente sabe que vai ser uma função quadrática, mas a gente não consegue dizer qual é. Ah, mas é kx² sobre 2, tá? E se você está querendo descobrir o valor de k? Você está medindo para achar o valor de k. Como você vai saber o valor de k se você não consegue descobrir qual é essa função, entende? Então, a gente vai precisar deixar sempre de uma forma reta. E para fazer uma forma reta, a gente usa esses outros papéis, que é o logaritmo, porque quando a gente coloca isso, essa função, né, é igual a kx² sobre 2. A gente vai num papel logarítmico, a gente vai encontrar uma reta.
certo? E aí dessa reta a gente consegue, assim, achar os coeficientes, certo? Então, existe um papel escala logarítmica, o de escala milimetrada, e existe o papel que é os dois. Em um eixo vai ser milimetrado e no outro eixo vai ser logarítmico, certo? Normalmente o resultado do de log, que é o chamado logarítmico e logarítmico, vai ser basicamente a mesma coisa que o milimetrado logarítmico, certo? Então, a grosso modo, vai ser aí sempre uma linha reta, beleza? Então, continuando no nosso exemplo do papel milimetrado, vocês devem se lembrar da seguinte função que a gente vê no ensino médio. F, vamos colocar aqui, F de x, né? Se em algum momento eu sair do quadrante do quadro, vocês me avisam para eu apagar e colocar de novo. F de x é igual a x mais b. Ah, mas você poderia ter uma função quadrática x é igual a x quadrado. Poderia. Não estou dizendo que não poderia. Mas o método para calcular isso num gráfico que é uma curva, né? Ele é extremamente mais trabalhoso, certo? Porque é o mesmo método para você achar o que você quer encontrar, né? São essas constantes aqui, ó. Então, são o mesmo método. O mesmo método para você achar aqui é aqui, que é o chamado de método dos multiplicadores. Ah, eu não lembro agora. Método dos multiplicadores quadráticos. MMQ. Pronto. Eu não lembro, eu só lembro da sigla agora. Não estou lembrando agora. Mas, se eu não me engano, é método de multiplicadores quadráticos. Então, eu estou confundindo com o MML, que é outro método que vocês vão ver, mas não tem nada a ver com física experimental. Né? Então, beleza. Então, vocês se lembram que no ensino médio vocês viam essas funções. Esses coeficientes, eles podem ser calculados quando você tem o padrão da função. Então, você vai ter lá, vamos lá. Vamos colocar um gráfico aqui, certo? Lembrando, a gente vai estar na escala logarítmica, certo? Na escala logarítmica. Log. Só para deixar claro. Então, a gente vai ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, por exemplo. Certo? No papel, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma régua e traçar uma reta. A reta que a gente achar que mais fica próxima desses pontos. Obviamente, eu errei aqui, né? Porque eu não tenho uma régua. Mas você vai passar por essa reta de tal maneira que ela fique o mais próximo visualmente ali dos pontos. Beleza? Ah, mas aí você está deixando mais impreciso? Calma, aqui é só o método que vocês estão aprendendo. Quando vocês forem usar ele, vocês vão colocar para o computador fazer o cálculo e ele vai realizar todas as contas para descobrir onde essa reta vai ficar melhor colocada. Certo? Que basicamente são aqueles cálculos de achar o desvio padrão, ele vai achando a posição para cada um, vendo qual que é a menor distância entre os pontos que otimiza. Beleza? Que é o método, é o MMQ. Então, através do MMQ, que são umas derivadas parciais, como vocês viram ali na frente, né? Que vai chegar nesse resultado aqui, que vai chegar nessa linha reta. E aí vocês lembram que no ensino médio A, ele representa a inclinação dessa reta, né? Ele vai ser... Deixa eu colocar essa pontilhada aqui. Certo? Ele vai representar essa inclinação dessa reta. Certo? E a inclinação da reta vai ser um ângulo alfa e o A vai ser a tangente. Vai ser a tangente de alfa. Certo?
vai ser a tangente de alfa. Deixa eu dar uma conferida que eu tinha esquecido só de olhar o chat. Isso, método, alguém mandou aí, método dos mínimos quadrados. Isso mesmo. Cláudio, o teu alfa já está saindo da tela. Eu tô vendo aqui. Beleza, o alfa, né? Então eu vou colocar aqui embaixo. Esse A vai ser igual a tangente. 5 minutos, viu? Beleza. Então, através disso, a gente vai encontrar o valor de A. E o B é onde ele passa no eixo. Ah, Cláudio, mas a gente não mudou a escala? Não era algo que a gente encontrava um padrão curvo e a gente mudou para linearizar? Sim. Então, esses termos, eles vão ser... Você vai usar o log desses valores, mas aqui a gente não precisa tratar tanto isso. Só entender que esses valores eles terão uma alteração. Então, você vai achar o valor e, por exemplo, vai ter que tirar a potência dele, tirar um log dele, algo do tipo. Mas o método ele vai funcionar dessa forma, certo? Para você encontrar. E aí, para você achar esse alfa, né, a gente vai poder escolher um ponto da curva aqui, que eu vou colocar com um sinalzinho de mais, um ponto na curva aqui, que eu vou colocar com um sinalzinho de mais. E aí você vai ter essa distância, que vai ser um ΔX, e essa distância aqui, que vai ser um ΔY. Então, a tangente, né, é aquele cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, você vai achar só por esse cálculo assim. Certo? É o que simplifica muito a vida para o aprendizado. Mas que quando vocês passarem de entender o que é esse processo, vocês vão usar tudo o computador fazer tudo para vocês. Então é muito mais simples, certo? Muito mais simples. Beleza, deixa eu confirmar, estou finalizando aqui. Deixa eu voltar para o final agora. E aí, só uma piadinha aí para quem tiver. Nossa, o experimental é legal, eu gosto de experimental. Vou deixar só a propaganda de que experimental aqui a gente tem na área de magnetismo e na área de ótica. E eu sou da área de ótica, né? Então, aí tá um pequeno memezinho da área, que é o que as pessoas pensam aí de quando a gente está brincando com eles, quando a gente está utilizando um laserzinho ali, o que acontece na realidade, né? São horas de trabalho, calma. Eu era muito mais agitado do que deu para perceber aqui, e eu fiquei um pouco mais calmo, porque tem que ter paciência para mexer com delicadeza, certo? Muito obrigado aí a todos. Eu devo ter terminado no tempo. Vou passar um pouquinho. Certo? Então, Valeu, Cláudio. É nóis. Isso aí, valeu, Cláudio. Obrigado mesmo. E agora vamos ao tempo das perguntas, antes da gente passar a próxima aula. Quem gostaria de fazer perguntas aí? Pode abrir o áudio e fazer, pode colocar no chat. Essa é a hora. Eu queria aproveitar e fazer uma, enquanto o pessoal vai pensando. Na tua prática aí no laboratório, quais, digamos assim, qual seria o teu... Eu sei que tem muita coisa, mas a tua prática experimental, o que é que tu faz aí no dia a dia, o que mexe? Mas para dar eu sei que é difícil, mas dá um resumão de 2 minutos aí pro pessoal. Aqui, vamos lá. Eu mexo aqui, o experimento está desmontado, né? Mas eu mexo aqui com laser, né? Com ótica. Deixa eu fixar a câmera. Beleza. Tá dando para ver? Ó, vocês vão ter um monte de aparato óptico, vai ter laser. Então, o que a gente faz aqui é estudar meios atômicos, né? Meios atômicos para descrever. Tá dando para ver, gente? Que para mim não tá aparecendo. Tá sim, dá pra ver sim. Ah, então beleza. Dificuldade. Então, eu trabalho com esses meios, né? E
Eu estudo os átomos, faço experimentos para tentar entender como funciona. Atualmente estou tentando entender como funciona um laser semicondutor, né? Para ver um estudo sobre isso. E dessa forma aí. Interessados aí, o laboratório aqui é sempre aberto a estudantes de física, como o meu orientador Thierry fala. E estão todos convidados, certo? Valeu, Cláudio. E aí, gente, mais perguntas? Aí, Anderson disse que precisa ir aí, ó. Certo. Estou tentando ver. Queria saber como você tem se virado com a falta de recursos e o tamanho dessa dificuldade para quem é experimental. Bom, a pergunta da Rafaele aí, para quem está vendo no chat, ela perguntou: experimental tem uma dificuldade de falta de recurso. É, velho. Isso é uma dificuldade muito grande para a gente. Vou mostrar um laserzinho aqui para vocês. Ó. Isso daqui é um laser, certo? Deixa eu ver se ele está aberto, que eu mostro ele dentro. Tá. Certo? Isso daqui é um laser. Beleza? E esse laser, ele tem um sistema para amplificar a potência da luz que sai desse lado aqui. Certo? Tá dando para ver? É, desse lado aqui. Beleza? Então o laser semicondutor vai sair aqui e vai passar. Tá. Aí o que acontece? Acontece que o estudante, naturalmente, assim, essas coisas acontecem no experimento. O estudante foi e alguma coisa fez errado e estragou esse laser aqui. O estudante do doutorado, tá? Só para deixar claro que na época que você está no doutorado você não vai fazer cagada. Então, estragou o laser. Esse laser aqui, na época ele foi comprado, ele custava $30 mil. Certo? $30 mil. Então hoje, provavelmente, ele já está mais caro. Talvez já esteja até um pouco ultrapassado. Não está tanto. Ele ainda é um laser muito bom. Mas é extremamente caro. E aí você fala: ah, mas aí se quebrou é só mandar arrumar. Tá, a gente não tem dinheiro para mandar arrumar. Fazendo uma vaquinha entre a gente não consegue nem chegar perto do valor, ainda mais com o dólar esse preço. E o governo ele não disponibiliza verba. Então a gente fica sem poder trabalhar com ele. Aí o que a gente faz é tentar se virar. Tanto que eu que terminei o meu projeto, estou para me formar e não vou ter um projeto novo agora, a minha missão agora é tentar fazer esse laser voltar a funcionar. Então eu estou trabalhando agora nele. Entendeu? Eu já estou finalizando os trabalhos no experimento. E aqui agora é meu trabalho de tentar fazer ele voltar a funcionar. Porque a gente precisa dele para realizar outros experimentos. Porque infelizmente sem alguns equipamentos a gente não consegue estar chegando em resultados grandes ali, não consegue fazer pesquisa tão bem, porque sempre vai faltar alguma coisa. Eu podia também pegar um outro exemplo, que é o filtro. Filtro é uma coisa que até que é barata, é na faixa de centenas de dólares, né? Só que o dólar é muito caro, então que é centenas de dólares vira quase milhares de reais aí. Então, um filtro que ele só faz para reduzir a potência do feixe, quando ele quebra aqui, a gente utiliza ele em vários pedaços. E como os sistemas são muito delicados, acontece vez ou outra de alguém quebrar. Eu ainda não quebrei nada, assim, desses espelhos, sabe? Quebrei outras coisas, mas até agora ninguém descobriu, porque eu sempre reponho depois, que graças a Deus eu só quebrei coisa barata. Então, mas essas coisas aí tem que ficar atento. Infelizmente o governo corta cada vez mais verba, tanto que o laboratório aqui está para receber dinheiro há muito tempo, um dinheiro que está parado acho que desde 2013, 2014, um negócio assim. E não vem porque o governo não libera, sabe? Foi aprovado, mas o governo não liberou ainda. E isso trava com a pesquisa e é horrível, atrapalha muita gente em crescer, sabe? Em fazer ciência de ponta. E mesmo assim a gente consegue ainda trazer resultados que são de ponta e a gente consegue competir com países que têm investimento na cara de pau. Mas ainda assim é difícil. Mas isso não é uma realidade só do Brasil não, entendeu? A gente que tem um investimento muito baixo, mas lá fora também é difícil, sabe? Não é tão simples assim você conseguir dinheiro para fazer. Um exemplo que eu descobri e gosto de contar é que, por exemplo, uma das ganhadoras do prêmio Nobel, a Dona, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, então eu não falo.
a dona, ela precisava de uma fibra ótica muito grande para o experimento dela. Aí o cara que estava ajudando ela a liderar o experimento tinha um amigo que trabalhava, se não me engano, numa empresa que mexe com fibra ótica. E ele pediu se tinha alguma sobrando para eles utilizarem. E aí apareceu uma de 2 quilômetros. Aí você falou, nossa, então ela conseguiu tudo que ela precisava. Não, ela não foi descobrir o tamanho da fita. Ela ganhou uma fibra de 2 quilômetros, ela foi descobrir o menor tamanho que dava certo. Assim que deu certo no experimento que ela precisava, ela utilizou que foi acho que de 1,4 quilômetros. Ou seja, muito rápido. Calma aí. Talvez eu tenha ouvido muito rápido e ela tenha falado metros, porque quilômetros pode ser uma distância meio exagerada, sabe? Mas é nisso, assim. Ganhou uma fibra ótica e cortou. A ideia é essa. Certo? Então, infelizmente, o investimento em física de base experimental não é tão alto e é algo necessário, né? Porque os equipamentos, infelizmente, são caros. Infelizmente, são caros. Aí, algumas coisas a gente também faz para baratear, como montar laser simples, a gente monta porque são mais baratos. Então, sai mais barato a gente montar do que comprar. Entende? Então, aí é aquela parte de instrumentação científica. Para você, meu amiguinho, que votou 17 e agora quer ser físico experimental, boa sorte. Bom, para você que não votou, mais sorte ainda. O negócio tá feio. Então, Bem, mais alguma dúvida? Acho que não, né? Não tem mais nenhuma. bem, gente, só queria agradecer novamente aí ao Cláudio pela disponibilidade. A gente sabe que vida de físico experimental, não que a do físico teórico seja fácil, né, mas a do experimental é uma correria maior ainda devido ao tempo, não dá para fazer nada em casa, tem que correr para o laboratório, enfim. Sei que ele estava bem corrido essa semana e dispôs aí desse tempo para vocês. Então, obrigado de verdade, Cláudio, pelo tempo. E eu acho que você logo terá alguns visitantes por aí. Assim, eu espero, né? Porque eu tô saindo aqui, sabe? Vai ter VAR com Jesus, viu? Ó, é verdade, vamos abrir 2 bolsas com o professor Jesus em ótica não linear. Ó, quem estiver interessado em começar a brincar no laboratório. Certo? E aí, deixa eu só fazer uma propaganda rapidinha antes de passar. Eu vou estar falando sobre eletromagnetismo em ótica e aí não percam, viu? Porque vai ter umas surpresinhas aí. Aula de quarta-feira, né? Eletromagnetismo e ótica. Então, não perca. Vai ter umas surpresinhas aí, então não percam. Tá, eu vou parar de gravar aqui e aí eu passo o tempo para João Paulo, tá? Só um minuto. Beleza. Obrigado aí, galera. Vamos retirando aí que agora eu vou voltar para casa. Abraço!